Pronto, pessoal, vamos começar? Vamos. Então, olha só. Hoje a gente vai fazer coisas aqui no computador. Mas assim, eu quis trazer vocês aqui também mais para vocês conhecerem esse espaço, né? Esse aqui é o LIG, que é o Laboratório de Informática de Graduação. Toda a unidade da UFRJ, unidade no nosso caso, o Instituto de Matemática, né? Toda a unidade da UFRJ tem um laboratório de ensino de graduação que os alunos podem usar, tá? Ele pode ser usado para aula, mas ele pode ser usado também, não sei direito como é que é o uso dele, mas ele pode ser, vocês podem usar fora da aula também, beleza? A gente vai ter pelo menos mais uma aula aqui, que vai ser um dia que a gente vai fazer uma oficina de GeoGebra, que vai ser um dos trabalhos, que eu já botei lá, tá? Esse dia vai ter umas 2 aulas, provavelmente. É calor, tá? Tá. Beleza. Tranquilo? E mais para vocês irem começando a usar o GeoGebra também, mais assim, de perto. Mas essa aula poderia até ser feita na sala de aula, só com o projetor. Mas eu acho que é mais legal vocês fazerem no computador para vocês irem mexendo também, beleza? Deixa eu ver se tá. Então, e a gente vai começar a falar de derivada, certo? A gente já falou um pouco, mas vai começar a falar... Isso aí está escrito. Esqueci disso. Tá. Então, olha só, antes da gente mexer no computador, eu quero começar com esse exercício aí da lista 3. Não sei se está dando para enxergar, mas ele é o exercício 3 da lista 3, beleza? E ele tem que ver, lógico, senta aqui, vai ficar olhando a câmera, vai ver se está aqui, esse é o melhor lugar que eu consegui, vai ver se está bom. Tá. Mas daí você vai ficar na frente, né? Eu tenho que... O barulho é esse. Beleza? Então, acho que esse aqui está ligando também. Não, que eu vou abrir o notebook. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Esse exercício aqui ele tem a ver com a ideia de variação, tá certo? Então, eu já falei para vocês que a gente falar de derivada tem a ver com estudar o quanto uma função varia, tá certo? Beleza? Então vamos lá, tá dando para ler aí? Não, né? Tá, não consegui ampliar isso, mas vocês podem acompanhar aí na lista de vocês, é o exercício 3 da lista 3, beleza? Certo? Vocês podem abrir inclusive no computador. Tá, então ele está perguntando assim, ó, no item A, a gente tem 3 montanhas, que eu estou chamando de L, M e N, tranquilo? E aí eu estou falando que na montanha L, a altitude varia de 100 metros a 1.500 metros, numa distância horizontal de 50 quilômetros. Tranquilo, pessoal? Todo mundo fala? Se eu vou na lista 1.000 metros. É 1.000 metros. Beleza. 1.000 metros a 1.500 metros, numa distância horizontal de 50 quilômetros, tá? Beleza? Então é como se a gente estivesse fazendo uma trilha para subir a montanha. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que eu quero dizer?
e é numa distância horizontal. Se você pensar nisso como uma trilha, isso não é o comprimento da trilha, é o deslocamento horizontal. Tranquilo? Então, como se você estivesse fazendo assim, ó. Vai ficar fora de escala, porque não dá para desenhar essa distância. Mas é como se tivesse assim, 50 quilômetros aqui, na horizontal, e nessa distância horizontal você vai subir de 1000 metros, gente, a 1500 metros, beleza? E a montanha está aqui assim. Aqui é a trilha. Quem gosta de fazer trilha aqui? Eu também. Só ele que gosta de trilha? Tá. Por isso que eu botei esse exercício. Então isso aqui é na montanha L, mas você ia falar, Lucas? Não só, mas é porque eu também gosto de trilha. Ah, tá. Eu vou até na Pedra da Gávea esses dias. Vai? Acho que eu vou. Olha, eu fui muitas vezes na Pedra da Gávea. É lindo lá em cima. Sim. Beleza? Tranquilo? Na montanha M, a distância varia também de 1000 metros a 1500. A distância não, a altitude, mas numa distância horizontal de 100 quilômetros. Beleza? Certo? E na montanha N, a altitude também varia numa distância horizontal de 100 quilômetros, mas só que nessa distância ela vai variar de 1000 metros a 2500 metros, beleza? Então a pergunta é, qual delas é mais íngreme? Beleza? Tranquilo? Porque repara só, vamos começar comparando as duas primeiras. Tá dando para ver aí, Washington? Uhum. Tá. Vou apagar esse desenho aqui, a gente não tem muito espaço de quadro nessa sala, beleza? Então, comparando as duas primeiras, se a gente olhar só para a distância vertical, ou seja, para variação de altitude, que eu vou chamar de ΔH, tranquilo? ΔH é o quanto a altitude varia. Na primeira montanha é 500 metros. Na segunda montanha também é 500 metros, beleza? Tranquilo? Mas só a variação de altitude ser a mesma não quer dizer que elas sejam uma tão íngreme quanto a outra. A ingrimidade, sei lá se existe essa palavra, é diferente, não dá para ver só pela altura, tranquilo? Certo? Então, como a gente pode saber que qual delas é mais íngreme? E aí? Então, mas essa quantidade de quilômetros o que? Ser como? Oi? Se perdeu? É isso? Não, divide. 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 Variação pelo... Nossa, entendi completamente diferente. Entendi isso falar, me perdi. Tá. Beleza, pessoal? Bom, o Eduardo está certo. Divide. Por quê? O que vai determinar qual é mais íngreme não é só a distância, a variação de altura. Tranquilo? A gente tem que olhar para qual é a distância horizontal que corresponde a essa variação de altura, tá beleza? Certo? Aqui eu tenho a distância horizontal, que eu vou chamar de ΔS, sei lá, 50 quilômetros, beleza? E aqui eu estou chamando de delta, porque é tipo um percurso que eu estou calculando, beleza? Tranquilo? Então aqui eu tenho 500 metros, variação de altitude de 500 metros em 50 quilômetros. E aqui eu tenho variação de altitude de 500 metros, só que em 100 quilômetros. Então qual é mais íngreme, a primeira ou a segunda? A primeira, beleza? Porque se você tem uma variação horizontal numa distância grandona, o declive dela vai ser mais suave. Concorda? Se você tem uma distância pequenininha, ela vai ser mais inclinada. Tá beleza, pessoal? Então, nessas duas aqui, como elas têm a mesma variação vertical, a mesma variação de altitude, dá para saber pela variação horizontal.
Beleza? A que tiver menor variação horizontal vai ser a mais íngreme. Fez sentido isso? Tranquilo? Dá para fazer o desenho aqui, ó. Como se fosse dessa aqui, ó. Faz de conta que aqui é 50 quilômetros. Como eu falei, o desenho vai ficar fora de escala, porque não tem como desenhar essas distâncias proporcionalmente, tá? Mas faz de conta que aqui é 50 quilômetros e aqui eu estou variando de 1.000 metros a 1.500 metros. Então a montanha está assim, beleza? Na outra, eu também estou variando de 1.000 metros a 1.500 metros, só que essa distância horizontal é o dobro da outra, tá? Estou colocando aqui sim, claro que não é proporcional, tá? E aqui eu estou colocando 100 quilômetros. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Certo? Bom, e na terceira, eu tenho que a distância horizontal percorrida, vamos comparar agora a segunda com a terceira, porque a distância horizontal, beleza, é a mesma na segunda e na terceira, tá certo? Beleza, pessoal? Mas a variação de altitude nessa aqui é quanto? 1.500 metros. Beleza? Então, comparando a segunda com a terceira, eu tenho a mesma variação horizontal, que seria assim, ó, vou colocar aqui, essa é a primeira, L, essa é a segunda, M, e essa é a terceira, N. Então a terceira... Não. É quanto? 100 quilômetros, isso. Então, a segunda em relação à terceira tem a mesma variação horizontal, certo? Mas a variação vertical da terceira, dentro dessa mesma variação horizontal, é muito maior, tá beleza? Então, entre a segunda e a terceira, qual é mais íngreme? A terceira, beleza? Por quê? Porque ela tem a mesma variação horizontal, certo? Com uma variação vertical maior. Tranquilo? Então, se elas têm a mesma variação vertical, a que tiver menor variação horizontal vai ser mais íngreme. Se elas têm a mesma variação horizontal, a que tiver maior variação vertical vai ser mais íngreme. Beleza? Fez sentido isso, pessoal? Tá de boa para todo mundo? Essa ideia é muito importante, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, como eu comparo as três? Aí eu tenho que fazer o que o Eduardo falou, dividir. Tá legal? Certo? Posso apagar o desenho das montanhas? Querem tirar foto? Não. Vou tirar. Tá. Não sei se aparece aí. Parece? Dá para distinguir assim? Não. Dá. Tá. Foi. Obrigado. Pronto, pode apagar? Tá. Professor, esse delta S, delta H, fez a variação da... A variação horizontal e a variação vertical. Delta S é a distância percorrida, entendeu? Certo? Que é tipo... Eu estava escrevendo que eu perdi essa parte aí. Ah, Mas eu não, que essas letras não estão anunciadas não, eu estou colocando. Ah, sim. Beleza? Beleza. Estou chamando de delta S. Poderia chamar de S só, tá? Pegou, no caso, a altura inicial menos a altura... É. O delta H é a altura final menos a altura inicial. O delta S é a distância percorrida, que ela... Está lá no exercício, né? Tá no exercício. Que é 50 quilômetros, entendeu? O delta S eu não estou subtraindo porque o valor que ele está dando já é a distância. Seria se eu falasse assim, eu andei de 20 quilômetros até 70 quilômetros, entendeu? Então o delta S seria 50 quilômetros. Por isso que eu estou chamando de delta, porque é uma... Variação. É uma variação, exatamente. Beleza, pessoal? Então, como a gente compara as três para saber qual é mais íngreme? Porque eu posso comparar diretamente a primeira com a segunda
e a segunda com a terceira, porque elas têm um termo comum. Mas como eu comparo as três, eu tenho que dividir. Então, na montanha S, e não importa que uma em metro, outra quilômetro, vai ser metros por quilômetro. Porque, como eu quero comparar, certo? Para eu poder comparar, tem que estar todos os numeradores em metros e todos os numeradores em quilômetros, tá de boa, entendeu? Não preciso passar tudo para metro, certo? Tá, depois eu vejo isso. Então, na montanha L, eu vou ter ΔS sobre ΔH é 500 dividido por 50 metros a cada quilômetro. Então, isso eu quero dizer que quanto dá essa divisão aqui? Não, 10, né? 10 metros por quilômetro. Confira as contas que eu estou com muito sono. Tá? Então, o que quer dizer esse 10 metros por quilômetro? Quer dizer que a cada quilômetro que eu ando na horizontal, eu subo 10 metros. Beleza? Em média, tá? Certo? Bom, na montanha M, se eu calcular ΔH sobre ΔS, eu vou ter 500 sobre 100 metros por quilômetro, que dá o quê? 5. Beleza? Então aquilo, essa é mais íngreme que essa, tá? E na outra, eu vou ter Essa era 2.500? aqui, não, é de 1.000 a 2.500, então a variação é 1.500, entendeu? Beleza? Espera aí. Calma aí. Beleza? Porque eu subi de 1.000 a 1.500. Não, quanto a minha altitude variou? É isso que eu estou perguntando, tá? Beleza, pessoal? Certo? Então essa aqui vai dar quanto? 15. Então qual é mais íngreme? A terceira. Beleza? Essa aqui então vai ser mais íngreme. Beleza? Tranquilo, pessoal? Porque, como eu disse, nessa primeira eu estou dizendo que a cada quilômetro na horizontal eu subo 10 metros. Na outra, cada quilômetro na horizontal eu subo 5 metros. E na outra, cada quilômetro na horizontal eu subo 15 metros. Então a terceira é mais íngreme. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Então, o objetivo desse exercício é destacar que para... O que eu estou falando aqui? Eu estou falando da inclinação. Quando eu pergunto qual é mais íngreme, eu falei assim, ingrimidade, né? Não sei se existe essa palavra, mas a palavra que existe é inclinação. Eu estou falando qual é mais inclinada, tá beleza? E por que eu divido? Porque dividir é comparar, tranquilo? Tá? Eu estou falando que dentro dessa variação, eu estou comparando essa variação com essa, tá certo? Beleza? Então, por isso que para eu determinar a inclinação de uma grandeza, ou seja, o crescimento de uma grandeza, a grandeza no caso é a altitude, eu tenho que fazer o que eu chamo de taxa de variação. Não adianta eu olhar só para a variação isoladamente. Eu tenho que olhar para a taxa. O que é a taxa? É a divisão. Beleza, pessoal? Certo? A palavra existe, ingrimidade. Existe. Ótimo. Beleza, pessoal? Mas fez sentido isso? Tranquilo? Por isso que eu tenho que olhar para a taxa. Só eu olhar... Então, no caso, eu tenho uma função, né, aqui. Então, só olhar para o quanto a função varia, certo? Não é suficiente para me dizer o quão intensa é essa variação. Certo? Tranquilo? Porque é isso, ela pode variar 500 metros numa distância grandona, numa distância pequenininha. Tá? Então, essa ideia é um dos fundamentos da ideia de derivada. Fez sentido isso? Tá? Aí, nesse exercício, tem outros
Esses exercícios aí são outros parecidos, tá? Esses itens. Depois vocês podem olhar, tá? Então no item B, eu falo assim, eu tenho 3 carros A, B e C, tá? O carro A percorre uma distância de 50 quilômetros em 40 minutos. O carro B percorre uma distância de 50 quilômetros em 30 minutos. E o carro C percorre uma distância de 70 quilômetros em 50 minutos. Tranquilo? A pergunta é, qual tem a maior velocidade média? Ou seja, qual andou mais rápido no intervalo de tempo correspondente? O que eu tenho que fazer de novo? Dividir. Todo mundo concorda? Certo? Que aí eu vou obter a velocidade em quilômetros, pode ser quilômetros por minuto, não tem problema. Ou se quiserem transformar minuto em hora, vai ser quilômetro por hora. Então, beleza? Mas não precisa, pode ser quilômetro por minuto mesmo. Fala, Eduardo. É porque na escola, quando eu aprendi velocidade média, o professor falou que não existia isso de quilômetros por minuto. Por quê? Porque ele falou que correr 5 km. agora, tanto é que quando eu fui fazer essa questão, eu converti para metros, aí eu botei metros por minuto. Tá. O professor falou, isso não existe, acabou. Não, claro que existe. Você pode botar isso no trabalho. Aquele trabalho lá que eu passei. Beleza? Aliás, por falar nisso, eu vou comentar. Mas vocês viram que eu botei todos os trabalhos lá até o final do período, né? Assim, tem um da lista 4, a lista 4 não está disponível, mas já vai estar, tá? A lista 4 vai ser sobre trigonometria e logaritmo, que é super legal. Hã? Tá. Trigonometria é bem de boa. A gente pode fazer, vamos supor, a gente pode fazer já as 2 redações? Pode, não precisa fazer na ordem não, tá? Pode ir fazendo. Só o trabalho 7 que é para fazer em sala. O trabalho 7 vai ser daqui mais pra frente, não é? Vai ser mais pra frente, vai ser logo, que não tem tão pra frente assim, né? Que já tá quase acabando o semestre. O senhor sabe quando começa as férias aqui, professor? 19 de julho. Isso o pessoal sabe. Quer dizer, não sei, mas deve ser. Acho que é isso. 19 de julho até 6 dia de agosto. Então, aí o próximo semestre volta, não sei lá que dia de agosto, eu também não sei. Tá. Beleza? Olha só. Então, os trabalhos que estão lá, a lista 4 eu vou botar logo, tá? Mas vocês podem ir fazendo fora de ordem. Só não é para fazer ainda o trabalho 7, que é para fazer em grupo e vai ser aqui no Ligue. Daqui, sei lá, semana que vem não, mas daqui a umas 2 ou 3 semanas a gente vai marcar, eu vou avisar antes. Mas vocês podem ir pensando. No trabalho 7, a ideia é que vocês vão propor uma atividade usando o GeoGebra. Tá legal? E a gente vai fazer aqui, tipo uma oficina de GeoGebra. Beleza, pessoal? Tá? Bom, mas voltando à fala do Eduardo. Tá? O que é velocidade? Né? Velocidade é distância pelo tempo. Tranquilo? Então, velocidade é uma grandeza física que é dada, que é uma grandeza que é definida como uma taxa. Então, é uma grandeza que resulta da divisão de outras 2 grandezas. Tranquilo? Então, você é livre para usar a unidade que você quiser. Fisicamente, se você pegar, né, qualquer unidade de distância e dividir por qualquer unidade de tempo, você vai ter uma unidade de velocidade. Beleza? Porque essa unidade, o que essa unidade diz? Ela vai dizer o quanto aquele corpo, sei lá, se moveu dentro daquela unidade de tempo. Tranquilo? Então, quilômetros por minuto existe sim. Se você falar, o que é 1 quilômetro por minuto? É a velocidade de um corpo que andou 1 quilômetro em 1 minuto. Beleza? Tranquilo? Você pode até inventar uma unidade. Tranquilo? Tipo assim, essa caneta aqui pode ser uma unidade de distância. Tranquilo? Então eu posso usar esse pilô para medir uma distância.
Beleza? E aí essa unidade de distância pode gerar uma unidade de velocidade. Eu posso inventar uma unidade de velocidade pi-log por segundo. Tá totalmente certo isso, tranquilo? O que a gente tem são as unidades que são mais padronizadas, mas não quer dizer que as outras não existam. Então, isso é bem importante. Então, quilômetro por minuto não é uma unidade de velocidade usual, né, que a gente ouve. Em geral, a gente usa mais ou quilômetro por hora ou metro por segundo. Tá? Mas não é errado de jeito nenhum, você pode usar tranquilamente. Isso aí é o mesmo tipo de resposta quando o professor fala assim, ah não, você tem que racionalizar. Racionalizar é o padrão, beleza? Mas não quer dizer que você tenha que fazer só o padrão. Tá legal? Certo? Tá convencido, Eduardo? Sim. Já estava antes, né? Eu acho. Tá. Beleza? Tá? Bom, então esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, que é só dividir, tranquilo? É só para entender o objetivo do exercício. E o item 3, eu estou falando, eu tenho 3 tanques. Pode pensar, tipo 3 caixas d'água, por exemplo. P, Q e R. O tanque P tem 50 litros de volume e contém 10 quilos de líquido. Beleza? Certo? O tanque Q tem 50 litros de volume e contém 30 quilos de líquido. Tá? E o tanque R tem 40 litros de volume e contém 25 quilos de líquido. Tranquilo? Esses são líquidos diferentes, assim, não necessariamente é o mesmo líquido, tá? Em qual dos tanques a densidade de líquido é maior? O que é densidade? Densidade, assim como velocidade, também é uma grandeza física que é dada por uma taxa. O que é densidade no caso? É massa dividido por volume. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, se você tem o mesmo volume com mais massa, você tem uma densidade maior. Tá beleza, pessoal? Então, vocês têm que dividir a massa pelo volume, aqui no caso. Tá de boa? Isso. Certo? A mesma coisa. Então, a palavra... tem vários tipos de densidade, digamos assim. Mas as densidades estão sempre associadas com alguma taxa. Tá de boa? Certo? A gente fala também de densidade demográfica. O que é densidade demográfica? Vocês sabem o que é? Pessoa por metro quadrado? Isso. Quantidade de pessoas, de habitantes por metro quadrado. Tá de boa isso? Certo? Então, tipo assim, sai assim, qual bairro no Rio de Janeiro tem maior densidade demográfica? Você tem que ver quantas pessoas moram naquele bairro e dividir pela área do bairro. Tá? Então sempre a moral da história é essa. Não adianta olhar só para a quantidade de pessoas. Se você falar, nesse lugar moram 1000 pessoas, mas morar 1000 pessoas numa área pequenininha, vai ficar todo mundo muito mais apertado do que morar 1000 pessoas numa área grandona. Tá? Beleza? Então o objetivo desse exercício é entender a ideia de taxa. Né? Beleza? Fez sentido isso? Tranquilo? Tá? Então, posso apagar aqui? Alguém vai tirar foto? Certo? Não sei o que eu tenho. Então, olha só, pessoal. Outra observação sobre esse exercício. Por exemplo, nesse aqui da montanha. Nessas 3 montanhas que eu desenhei, eu estou sempre falando, na verdade, nos 3 itens desse exercício, eu estou sempre falando de uma taxa de variação média. Tá beleza? Certo?
Então, por exemplo, no caso da montanha, eu estou falando, por exemplo, que ele variou uma altitude ΔH numa distância horizontal ΔS. Então, aquelas contas que a gente fez, ΔH sobre ΔS, significa a ingrimidade, já que existe essa palavra, média. Tranquilo? Professor, Fala. então, para resolver qualquer uma das situações, a gente sempre vai usar essa mesma fórmula? Sempre. Então, vamos supor, eu estava botando aqui, eu tentei resolver a questão dos carros, que era 50 km por 40 minutos. Isso. Aí eu fiz e deu assim, 50 km dividido para 40 deu 1,25. Então seria 1,25. O 50 trilha deu 1,6. No caso deu 1,666, mas 1,6. Tá. E o outro deu 1,4. Então o menor seria o 50 por 40, que deu 1,25. E o maior seria o 50 por 30, que deu 1,6. É, isso. Então assim resolveria a conta, não é? É, assim você resolve quando o exercício pede uma taxa de variação média, entendeu? Beleza? Certo? Então é esse, o que tem maior velocidade é esse, 1,66666, beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Bom, mas o que eu quero dizer aqui, ó, vamos olhar de novo, fazer um desenho um pouco melhorzinho. Para o desenho dessa montanha, tá? Ao calcular isso aqui, né, eu quero dizer, por exemplo, aquele que deu 100 metros por quilômetro, eu quero dizer que a cada quilômetro, não, deu 10 metros, a cada quilômetro eu subo, cada quilômetro que eu ando na horizontal eu subo 10 metros, beleza? Mas isso é a taxa de variação média, tá certo? Não quer dizer que ao longo da trilha você vai ter sempre a mesma inclinação. Podem ter pedaços da trilha mais íngremes e menos íngremes, porque a trilha vai estar tipo aqui assim, entendeu? Então podem ter pedaços inclusive com inclinação negativa. Pode ter um pedaço para subir no morro, depois você desce para subir de novo, tranquilo? No caso desse jeito que ela está aí, ela seria uma função afim, então. É, ela seria uma função afim se ela fosse retinha, se fosse uma rampa, entendeu? Se fosse um caminho reto. Assim. É, se fosse um caminho reto, já vou chegar lá. É uma função afim, tranquilo? Beleza? Vamos voltar a esse ponto do Júlio já já. Tá certo, pessoal? Mas eu calculo, não quer dizer que essa ingrimidade seja 10 metros por quilômetro em todos os pontos dessa trilha. Fala. Como é que a gente vai saber quando se ela vai... Então, aí que a gente vai chegar na derivada, entendeu? Pra gente saber, nesse exercício aí não dá pra saber. Porque nesse exercício não tem dados suficientemente para isso, entendeu? Para a gente saber, a gente teria que ter, tipo, um mapa, né? Assim, teria que ter um gráfico dessa montanha, entendeu? Beleza? Mas essa justamente é a questão, Daniel, beleza? Tranquilo? E é exatamente isso que é a derivada, que a gente vai chegar lá, certo? Mas nesse exercício não tem dados para isso. Esse exercício só dá a informação da taxa de variação média em cada um dos itens. Mas essa taxa de variação média não necessariamente corresponde à inclinação em cada ponto, a não ser, como o Júlio falou, que seja uma função afim, que aí ela é reta. Aí ela tem a mesma taxa de inclinação que é aquele Azinho que aparece na fórmula. Mas se ela não for uma função afim, não. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? A mesma coisa, o carro que eu estou falando. Esse carro andou, sei lá, não precisa ser esse carro aí, um carro qualquer. Quando você fala assim, o carro andou a 70 km por hora, eu fui de Rio a São Paulo, sei lá, a 70 km por hora. Não quer dizer que em cada ponto da estrada você foi exatamente a 70. Você pode ter andado mais rápido, mais devagar, pode ter feito um desvio, voltou para trás, parou para botar gasolina, beleza? Certo? E a mesma coisa a densidade. Aqui eu estou falando de densidade média, porque eu estou falando da massa total de líquido e do volume total. Agora, esse líquido ele pode ser não uniforme, tranquilo? Ele pode ser mais denso num pedaço do que pode estar. Por exemplo,
um pedaço do tanque mais quente, outro mais frio. Ele tende a ser mais denso no lugar mais frio, né? Assim. Beleza? Então eu estou falando sempre de taxa de variação média, que é essa taxa de variação global, digamos assim. Beleza, pessoal? A derivada é o que a gente chama de taxa de variação instantânea ou local, que é exatamente naquele ponto, que é isso que o Daniel perguntou, que a gente vai aprender a calcular. Tá legal, pessoal? Que é o quanto ela varia naquele ponto. Mas aí teria que calcular uma derivada para cada ponto? Cada ponto tem um valor diferente, exatamente. Então, o que acontece? Mais rápido de ver se tem... Então, mas é rápido, você vai ver que é rápido isso. Ela olha pro horóscopo, pergunta. Hã? O quê? Não, pergunta pro horóscopo. Não, então, é uma derivada, a derivada, então essa observação super importante. A derivada tem um valor diferente em cada ponto, justamente. Porque se ela for constante, é porque a função é afim, que é quando tem a mesma inclinação em todos os pontos. Beleza? Professor, então, aqui, cada pontinho desse subir e desse daí seria uma derivada diferente. Seria uma derivada diferente. Beleza? Certo? Mas, o que acontece? Para a maioria não, para todas as funções que a gente chama de funções elementares, que são aquelas funções que a gente vai trabalhar, que vocês vão trabalhar na disciplina de cálculo, que são polinômios, logaritmo, exponencial, a gente consegue calcular a derivada facilmente. Entendeu? Beleza? Agora, claro que na vida real, a função disso aqui pode ser bem complicada. Tranquilo? Qual é o resultado da derivada? É um número? É um número em cada ponto. A derivada é uma função. Entendeu? A derivada de uma função é outra função. Justamente porque o que é uma função? Uma função é uma coisa que a cada valor associa outro valor, concorda? Certo? Então, a derivada de uma função também é uma função, porque em cada valor ela vai associar àquela inclinação local, entendeu? Beleza? Vamos fazer isso já aqui no computador. Mas vocês já estão sabendo tudo de derivada, Lucas. Eu consigo derivar uma derivada? É a derivada segunda que a gente chama. E tem um limite até que ponto pode derivar? Não, você pode derivar quantas vezes quiser, mas as que têm interpretação geométrica e física mais evidente são a derivada primeira e a derivada segunda. A derivada segunda é a derivada derivada. Então, só para adiantar um pouco as coisas. A derivada que a gente chama de derivada primeira é o seguinte, é a taxa de variação, beleza? Instantânea, que tem a ver com velocidade, né? Então, velocidade é uma taxa de variação, beleza? Então, se você tiver uma função que representa a posição de um carro em função do tempo, beleza? Quando você deriva essa função, quando você calcula a derivada dessa função, você tem a velocidade, certo? Que a velocidade é o quê? A variação da posição em função do tempo. Todo mundo está acompanhando? Certo? A derivada segunda que o Lucas perguntou é a derivada derivada. Então é a variação da velocidade. Como é que isso tem um nome? Aceleração. A derivada segunda é a aceleração. Então, É o quanto a velocidade varia. Então, no caso, a primeira derivada seria da equação horária, né? É, da equação horária. Se for um movimento, pode ser outra coisa, entendeu? Se for um movimento, é a equação horária. Exatamente. Essa equação horária é uma equação diferencial? Não. Uma equação diferencial, ela é o resultado de uma equação diferencial, assim. Uma equação diferencial, estão fazendo perguntas bem mais à frente, mas beleza. Uma equação diferencial, vocês vão ver mais em cálculo 2, eu acho. Uma equação diferencial é uma equação cuja solução é uma função, entendeu? Então, porque a gente trabalha em geral com equações numéricas, né? Equações algébricas, que a solução é um número, beleza? Mas já é uma coisa mais à frente. Quando eu quero descobrir assim,
Por exemplo, faz de conta que vocês aprenderam a calcular a derivada. Aí eu quero descobrir assim, qual é a função cuja derivada é x2? Por exemplo, essa é uma equação diferencial. Certo? Na verdade, nesse caso é uma integral, que é o caso mais, vamos dizer, simples de equação diferencial. Tranquilo? Certo? Aquela lei de Newton, F igual a ma, né, que é, não sei se é a primeira, segunda, terceira, mas enfim, essa lei de Newton, isso é uma equação diferencial, porque a aceleração é a derivada segunda. Então, você tem uma força, e você sabe a aceleração, você quer descobrir a posição, por exemplo. Então, você tem que descobrir qual é a função cuja derivada segunda é aquela, entendeu? Isso é uma equação diferencial. Mas, enfim, quem viajou agora não tem problema não, tá? Fez sentido isso? Então tem como pegar uma derivada e voltar para isso. segundo. Exatamente. A gente vai aprender no primeiro momento tem uma função calcular a derivada, mas pode fazer o contrário. Tem a derivada e saber qual é a função. Certo? Beleza? Enfim. Vamos lá. Então, antes de olhar ali no GeoGebra, deixa eu ver que hora. Olha só, relembrando o caso das funções afins que o Júlio lembrou. Se eu tiver, por exemplo, sei lá, uma função y igual a 3x, ou pode ser, sei lá, y igual a 3x mais 1, certo? Qual é o comportamento dessa função? Vamos botar 3x mais 1, ela passa por esse ponto aqui. Então, como a inclinação dela é 3, certo? O que quer dizer? Quando ela anda uma unidade na horizontal, ela anda 3 unidades na vertical, beleza? Certo? É isso que essa função... Então, o gráfico dela vai ficar uma coisa assim. Tá, deixa eu fazer um desenho um pouco melhor. No X era mais fácil, né? Não, pior que não, porque eu estou fazendo tudo na ordem contrária. Cada tipo de quadro tem uma técnica. Beleza? Certo? A gente pode fazer isso já ali no GeoGebra, mas a inclinação quer dizer isso. Esse 3 aqui, não importa quem é a constante que está sendo somada aqui, o que importa é essa inclinação aqui. Então essa inclinação 3 quer dizer que cada unidade na horizontal que eu ando, eu subo 3 unidades na vertical. Beleza? Isso vai acontecer em qualquer lugar do gráfico, tá? Porque a inclinação é constante. Beleza, pessoal? Tá certo isso? Tranquilo? Professor, isso aí só na de primeira, na de segunda e terceira também acontece a mesma coisa? No caso, apontando na primeira... Primeira derivada? Isso. Não. Na de segundo grau também acontece? Na de segundo grau não acontece isso, justamente. Tá. Vamos passar para o GeoGebra logo. Peraí. Então pronto, aqui a gente tem uma função do segundo grau. Tem. Certinho. Acho que era o na segundo grau, né? Ou era Quando aquele é negativo, a função é negativa. Quando a coisa chega, ela vai subindo. Ah, sim, faz sentido, já pega aqui. Tá vendo o que falou mesmo, esse aqui. Olha só, vou desenhar aqui uma função. Aonde? Vou desenhar outro. Pronto. Olha
olha só, pessoal. Então eu tenho aqui, eu desenhei aqui, ó, uma função afim. Todo mundo está enxergando bem? Tá? Ninguém fez aquele desenho horrível ali no folha. Eu poderia ter feito esse desenho logo aqui no GeoGebra, até para aproveitar que eu estou aqui. Lógico, mas tá. Eu estou aparecendo. Tá, valeu. Beleza, pessoal? Então observem que nessa função afim, sempre que eu andar uma unidade na horizontal, eu ando 3 unidades na vertical. Esse quadriculado que aparece aí no quadro, dá para perceber bem isso. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos botar uma função de segundo grau. Ó, então, como o Caio estava perguntando, nessa função de segundo grau, não vai acontecer mais isso. Tranquilo? Tá? Repara aqui, ó. Deixa eu... Não vou. Pronto. Olha só. Vê se está dando para enxergar. Vocês podem ir digitando isso aí no computador de vocês também, tá? É só abrir o GeoGebra e no campo entrada, que nessa versão online é esse campo entrada aqui, tá? Tudo que vocês escreverem aqui ele vai desenhar. Todo mundo localizou? Certo? Achou? Beleza? Então olha só. Aqui dá para ver que se eu tiver aqui nessa região, quando eu ando uma unidade na horizontal, eu ando uma unidade na vertical também. Todo mundo está vendo isso aqui? Certo? Aqui, ó. Se eu andar de 0 até 1, não está dando para enxergar isso aqui na tela, né? Nessa tela aqui, acho que não vai dar para enxergar isso. Mas se vocês desenharem aí no computador, dá para enxergar. Depois cresce muito. Depois cresce muito. Então, se a gente andar... Calma aí. Professor, é fx igual a x ao quadrado? Pode escrever y igual a x ao quadrado. E ele vai botar, viu? Todo mundo conseguiu digitar aí a função? Certo? Tá. Então, olha só. É uma tentação escrever aqui, né? Eu não posso fazer isso. Olha só. Então, nessa função aí, se eu tiver x variando, vou botar aqui x1 igual a 0 e x2 igual a 1. Tranquilo? Certo? Aqui eu tenho ΔX igual a 1. E para esse ΔX igual a 1, eu vou ter um ΔY igual a 1 também. Todo mundo percebeu? Certo? Tranquilo? Mas se eu andar, agora outra situação, agora eu vou considerar que x1 igual a 1 e x2 igual a 2. Então, de novo, eu tenho um ΔX igual a 1. Mas agora, se eu andar de 1 até 2, na vertical, eu dei o 2. Nem aparece aqui que eu dei o zoom. Mas na vertical eu vou andar de 1 até 4. Não, 2 tá. Não, o 4 na vertical não tá. Beleza? Certo? Mas eu sei fazer a conta, tranquilo? Tá, deixa eu botar aqui, peraí. Mais detalhadamente. Olha aqui, a função é x2, né? Então se eu tiver x1 igual a 1 e x2 igual a 1, eu vou ter y1, x1 igual a 0 e x2 igual a 1, eu vou ter y1 igual a 0 e y2 igual a 1, concorda? Certo? Que é y igual a x ao quadrado. Então eu vou ter ΔY igual a 1, tá beleza? Certo? Aqui eu também vou ter ΔX igual a 1, certo? Mas se eu tenho x igual a 1, isso vai corresponder a y igual a quanto? A 1 também. Se eu tenho x igual a 2, isso vai corresponder a y igual a quanto? 4, certo? Que a função é x2, beleza? Tranquilo? Então aqui eu vou ter ΔY igual a 3. Tá legal? Todo mundo entendeu o que eu estou falando?
Não? Ó, então, de novo. Fazer uma tabela. Ó, a função é f de x igual a x2. Vamos fazer uma tabela. X e f de x. Então, se x igual a 0, quanto é f de x? 0. X igual a 1, quanto é f de x? 1. X igual a 2, quanto é f de x? 4 aqui. 9 e 16, beleza? Então, repara que do lado de cá, quando eu passo, por exemplo, do 0 para o 1, depois do 1 para o 2, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 3 para o 4, nesse lado de cá, eu sempre tenho ΔX igual a 1, concorda? Em todas essas situações, beleza? Certo? Do lado de cá, eu vou ter ΔY igual a quanto? 1. E aqui, quando eu venho daqui para cá? 3. E aqui? 5. E aqui? 7. Se fosse uma função afim, teria que dar o mesmo valor aqui sempre. Tranquilo? Igual aquela que a gente botou, y igual a 3x. Quando é y igual a 3x, quando eu ando uma unidade no x, eu sempre ando 3 unidades no y. Não importa o valor do x. Aí é o que o Caio estava perguntando. Na função quadrática, não. Repare que eu sempre estou andando 1 aqui, mas eu estou andando valores diferentes aqui. Beleza? E eu posso visualizar isso aqui no gráfico. Olha só. Aqui, então, ó, no gráfico, aqui é o 0, aqui é o 1, tá? Então eu estou indo do 0 para o 1 na horizontal, na vertical também do 0 para o 1. Mas se eu deslocar agora, calma aí. Calma. Pronto, agora tá bom. Olha só, agora dá pra ver. Agora se eu vou do 1 até o 2, que é aqui, estão vendo? Tá, é melhor vocês olharem aí no computador, aqui ó, do 1 até o 2 aqui, tá vendo? Beleza? Aí na vertical eu vou de quem? Do 2 até o 4. Todo mundo viu isso? Certo? Então se fosse uma montanha, onde que ela é mais íngreme? Entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2? Entre o 1 e o 2, dá pra ver que ela está mais inclinada, ó, ela está mais em pé, digamos, aqui do que aqui. Beleza, pessoal? Certo? Aí eu posso continuar, e depois posso pegar do 2 até o 3. Aí do 2 até o 3, deixa eu botar o 9 aqui. Beleza? Ó, aí do 2 até o 3, do 2 ao 3 ela vai do 4, que é aqui, até o 9. Tranquilo? Então podem perceber que essa parábola, quanto mais eu ando para cá, mais inclinada ela vai ficando. Todo mundo percebeu isso? Alguma dúvida? Certo? Caio, tá de boa, Braiana? Sim. Tá. Isso eu posso ver de novo fazendo a divisão, tá? Então, nesse intervalo aqui, ó, eu vou ter ΔY sobre ΔX igual a 1, porque do lado de lá é sempre 1, tá? Aqui eu vou ter ΔY sobre ΔX igual a 3. Aqui sempre dá o mesmo valor, porque eu estou dividindo por 1. Mas se não fosse 1, eu teria que fazer essa divisão, beleza? Tá? Esse ΔY sobre ΔX, que vai ser vão ser essas inclinações aqui, tá? Só que esses valores aí ainda são a taxa de variação média, porque eu estou fazendo um intervalo de x, beleza? Tranquilo? Agora a derivada seria quanto é a inclinação naquele ponto, tranquilo? Certo? Então olha só, a maneira de perceber isso é dando zoom, tá?
Então, calma aí, eu não sei usar essa versão dele. Vou marcar aqui, fazer um negócio meio... Tá. Beleza. Vou marcar outro. Eu só marquei esses pontos aí, que tá tudo meio mal feito, se eu mexer neles eles vão sair do lugar, tá? Mas eu não vou mexer. Só para marcar, que ponto é esse aqui, ó? Esse é o ponto 1, 1, tá vendo? Esse pontinho aqui, beleza? Então aqui eu tenho x igual a 1, que vai dar y igual a 1, tá tranquilo? Certo? Aqui eu tenho x igual a 2, que vai dar y igual a 2, tá beleza? Marquei dois pontos aleatórios. Onde ela está mais inclinada? Aqui ou aqui? Em cima. Como é que a gente pode perceber essa inclinação no ponto, local? Certo? A gente pode perceber dando zoom. Então eu vou dar um zoom aqui, ó. Olha só, eu vou dar um zoom em torno desse primeiro ponto, ó. Eu deixei ele marcado para a gente não perder de vista quando a gente dá zoom. Então, olha só, pessoal. Todo mundo está vendo isso aqui? Estão vendo isso aqui? Certo? O que é isso aqui? Isso aqui parece uma reta, mas continua sendo a mesma parábola. Tá legal? Beleza? Por que está parecendo uma reta? Porque eu estou olhando de muito perto, porque eu dei zoom. Tranquilo? Beleza? Que é o mesmo motivo pelo qual esses malucos falam que a Terra é plana. Tá? Porque quando eu olho um objeto curvo de muito perto, ele parece ser plano, mas é uma ilusão de ótica. Então isso aqui parece uma reta, mas não é uma reta. É a mesma parábola que eu estou olhando de muito perto. Tranquilo? Qual é a utilidade de fazer isso? Que isso nos ajuda a perceber essa inclinação local. Tranquilo? Certo? Então eu estou dando zoom em torno desse ponto que está marcado aqui, que é o ponto 1, 1. Tá beleza? Então essa parábola, ela fica parecida com uma reta. Fala. Qual seria a derivada desse cara aí? Seria 2x? Seria, como você sabe. Não, tá vendo, mas tem como associar com um gráfico? Tem, a gente vai fazer isso. Mas como você adivinhou que é 2x? Não, eu tava pesquisando sobre isso. Ah, tá, beleza. Então, por que vale isso, tombar o expoente? Então, a gente vai descobrir isso. Tem, Essa regra tem como demonstrar isso? Tem, claro. Fala, não é tudo tem tombar como. o expoente, tem uma regra. É. Isso. A gente vai demonstrar isso. Acho que alguém está preso aí. Abre aí, por favor. Certo, mas olha só. Vejam bem, pessoal. Alguém se perdeu aqui? Tá? Quando eu dou zoom nessa parábola, quando eu olho a parábola de muito perto, ela fica parecida com uma reta, certo? Ela não vira uma reta, ela continua sendo uma parábola, mas ela fica parecida com uma reta, tranquilo? Agora, se eu fizer o mesmo processo de dar zoom em torno de outro ponto, ela vai ficar parecida com outra reta. Então guardem bem a cara dessa reta aqui, tá? Que agora eu vou dar zoom em torno de outro ponto, que é aquele outro que eu deixei. Calma aí. Que é esse ponto aqui, ó. Esse segundo ponto que está marcado é o ponto 2, 4. Beleza?
Que agora eu dei o zoom em torno do ponto 2,4. Tá de boa? Certo? Repara que ela também fica parecida com uma reta, mas não é a mesma reta. Tá certo? Beleza? Todo mundo tá enxergando isso aí? Sim. Esse zoom em torno do ponto 2,4, todo mundo está vendo que é uma reta que parece estar mais inclinada que a outra? Sim, alguém se perdeu? Daniel, tá vendo? Tá? Beleza? Eu poderia ficar brincando aqui de dar zoom em torno de vários pontos. Mas o que é importante entender é que cada ponto que eu der zoom, a parábola vai ficar sempre parecida com uma reta. Só que essa reta com a qual a parábola fica parecida é uma reta diferente em cada ponto, é uma inclinação diferente em cada ponto. Tranquilo? Eu posso brincar também, inclusive, de fixar um ponto com valor negativo de x, por exemplo. Vou marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto que eu marquei aqui, ó, é o ponto 2 menos 4, perceberam? Se eu der zoom em torno dele, calma aí. Calma aí. Se eu der zoom em torno dele, também vai ficar parecendo uma reta, estão vendo? Só que é uma reta com inclinação negativa. Todo mundo percebeu? Por quê? Porque naquele lugar, naquele trecho, a parábola está decrescendo. Então a reta também vai ficar decrescendo. Fala. Mas seria 2x, porque, por exemplo, no y, 3 menos 1 é 2. 5 menos 3 é 2. Aí seria para cada x, ele vai variar no y2. Seria por isso? Não, calma que a gente vai fazer isso. Tá. É 2x, aquele valor de x. Então, por exemplo, para o x igual a 1, a derivada é 2. Para o x igual a 2, a derivada é 4, entendeu? Para o x igual a menos 2, a derivada é menos 4. Pode ver lá direitinho. Fala. Como é que faz pra escrever a coordenada do ponto? Escrever. Tipo assim, bota A igual a ponto, aí. Só que não tá, a gente não tá conseguindo botar. Eu acho que pode fazer assim, ó. A Peraí. coordenada. Calma aí. 0, 0. Entendi. Deixa eu apagar isso aqui. Calma aí, só um minuto. Olha só, escreve aqui, ó, tá vendo ali no campo de entrada? Eu acho que você pode escrever assim, por exemplo, ponto P igual a entre parênteses, se você abrir o parênteses já vai fechar automaticamente, tá? Aí eu vou botar aqui 2,4, ele marcou ali o ponto P, tá vendo? Todo mundo viu isso? Hein, pessoal, que ela perguntou? Como marcar um ponto? Eu devia ter feito isso em vez de marcar de olho, né? Tem que ser maiúsculo, né? Se for minúsculo, tem que ser maiúsculo, se for minúsculo é reta. Ah, é? É. Não sabia. Beleza, pessoal? Viu? Deu certo? Tem que ser maiúsculo. Eu não sabia, não. Tá. Fala. Agora virou uma reta. Tá. Vocês podem usar o GeoGebra para estudar vetores também, aliás. Beleza, pessoal? Tá de boa? Tranquilo? Esse ponto é Sim. onde, professor? Hã? É onde esse ponto? Você, aqui no campo de entrada você escreve ponto P igual a ponto Q, a letra que você quiser maiúscula. Beleza? Certo? Quem não assinou? Professor, não entendi muito bem como faz isso. Tá. Então, Júlio. É só você escrever assim, ó.
Aqui no campo entrada, tá vendo o campo entrada? Sim. Escolhe uma letra maiúscula qualquer, por exemplo, Q igual, abre parênteses, quando você abrir parênteses já vai fechar o parênteses, certo? Beleza? Aí escreve o ponto que você quiser, vou botar tipo 1,3, aí ele marcou ali o ponto 1,3, tá vendo? Que no caso não pertence ao gráfico, entendeu? Deixa eu apagar aqui esse ponto. Olha só, pessoal, vamos lá, voltando aqui, só para a gente ir antes do intervalo. Beleza? Olha só, alguém está perdido até agora? Tá, então, um primeiro exercício que a gente vai fazer antes do intervalo, na volta do intervalo a gente já vai calcular derivadas de verdade, tá? Mas um primeiro exercício de olho que a gente pode fazer antes do intervalo é o seguinte. Eu vou voltar a dar zoom nesse ponto aqui, lembrando que esse ponto que está marcado aqui, ó, é o ponto 1,1. Vou anotar isso ali para não perder. Olha só, pessoal. Vamos olhar primeiro no ponto 1,1, tranquilo? Eu vou dar zoom em torno do ponto 1,1. Ou pronto, ó. Olha só, pessoal. Estão vendo aqui o ponto 1,1? Só ressaltando, esse gráfico aqui continua sendo uma parábola, tá? Mas só que agora ele parece uma reta, tranquilo? Agora a gente vai tentar adivinhar de olho que reta é essa, certo? A gente vai adivinhar de olho. Na volta do intervalo a gente vai fazer a conta certinha para descobrir que reta é essa, tranquilo? Então, como é que eu posso descobrir a equação de uma reta? Eu já sei um ponto, a gente já fez exercício sobre isso. Eu já sei um ponto onde a reta passa. Eu só preciso saber a inclinação, tá legal? Certo? Então, olhando aqui de olho, vocês conseguem descobrir a inclinação dessa reta? Olha só, essa reta aqui, que na verdade não é uma reta, é uma ilusão de ótica, mas aparentemente, quando eu ando uma unidade na horizontal, eu subo quantas unidades? Duas. E aí, então a inclinação dessa reta é 2. Aparentemente, depois a gente vai fazer a conta e vai ver que é 2 mesmo. Tá legal? Certo? A inclinação dessa reta é 2. Vou botar aqui. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, agora eu vou fazer a equação dessa reta. Tranquilo? Certo? Por um momento, esquece que é uma parábola, faz de conta que é uma reta. Eu vou descobrir a equação dessa reta, porque eu quero desenhar essa reta ali. Porque por isso que eu vou fazer a equação dela, tá legal? Beleza? Como é que eu faço equação de reta conhecendo um ponto e a inclinação? Eu vou pegar um segundo ponto pertencente à reta, tranquilo? X, Y qualquer, e eu vou fazer o seguinte: delta Y sobre delta X igual a 2. Para calcular esse delta Y sobre delta, para representar esse delta Y sobre delta X, eu vou usar esse ponto genérico e esse ponto fixo aqui. Então eu vou escrever assim, ó, Y menos 1 sobre X menos 1 igual a 2, beleza? Tranquilo? Tá? Isso é um exercício normal de equação de reta, beleza? Fala, Fabrício. Tá de boa? Sempre que eu tenho... agora, como eu disse, eu estou esquecendo que é uma parábola, tá?
Sempre que eu quero descobrir a equação de uma reta e eu conheço um ponto pelo qual a reta passa e a inclinação, eu faço assim. A gente já fez exercícios disso. Estão lembrados? Tá? Bom, aí desenvolvendo, quanto vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar y menos 1 é igual a 2x menos 2. Alguma dúvida? Certo? Beleza? Então isso vai ficar y igual a 2x, esse 1 vai passar para cá, vai ficar y igual a 2x menos 1. Alguma dúvida? Porque vai ficar menos 2 mais 1 menos 1, tá certo essa conta? É para vocês verem se está certo mesmo, que eu estou com sono. Agora eu vou desenhar essa reta aqui. Eu vou desenhar essa reta aqui, ó. Então eu vou escrever y igual a 2x menos 1. Pronto. Beleza? Todo mundo viu o que eu fiz? Eu desenhei a reta aqui, tá legal? Certo? Quando quer dizer, eu escrevi a equação da reta aqui. Beleza? No campo de entrada, eu dei y igual a 2x menos 1 e dei Enter para ele desenhar essa reta. Aparentemente, nada aconteceu. Mas ele passou por cima, né? É por quê? Porque ali a reta está muito perto da parábola. Entendeu? Ele passou por cima a reta da parábola, entendeu? Beleza? Se dá o zoom maior, vai perceber. Exatamente. Se eu der um zoom maior, eu vou perceber. Calma aí. Beleza? Perceberam a reta? Tranquilo? Fez sentido isso? Então, essa reta aqui é como se ela... ela representa a inclinação da parábola naquele ponto x igual a 1. Exatamente. Fala. Uma dúvida. Quando coloca ela 2x, ela passa pela origem. Mas é 2x menos 1. Isso. Aí quando faz o menos 1, por que ela não vai pro lado esquerdo? Por que ela vai pro lado direito e não Porque você está fazendo uma translação vertical uma unidade para baixo. Entendeu? Ah, tá. Certo? Mas isso aí fez sentido, pessoal, isso? Fabrício? Tá certo dizer que essa reta ela é tangente à parábola? Ela é tangente. Só naquele ponto? Só naquele ponto. Mas agora a gente pode calcular a tangente à parábola em outro ponto. Entendeu? Essa tangente à parábola que é a derivada. A inclinação dessa tangente à parábola que é a derivada. Entendeu? Que no caso é 2. É esse 2 aqui que é a derivada, tá? Só que a gente está calculando essa derivada de olho, como eu disse, tá? Depois a gente vai calcular certinho. Vamos fazer antes do intervalo no outro ponto? Podemos? Que é bem rápido, tá? Isso aí fez sentido? Tá? Então é importante entender o seguinte. Essa tangente da parábola, ela representa o valor da inclinação local naquele ponto. Por isso que quando eu dou zoom, elas colam, certo? A parábola fica muito parecida com a reta. Tanto que de olho você não consegue distinguir, tá? Quando eu dou zoom out, aí ela descola, como o Caio falou, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa no ponto 2. Vamos descobrir qual é a reta. Isso, perfeito. Calma aí. Então, olha só. Posso apagar essa conta aqui? Vamos tirar foto disso aqui, copiar. Isso não dá para fazer. Tá aparecendo aqui hoje? Aqui assim? Tá. Então vamos fazer no outro ponto, ó. Esse ponto que eu estou aqui agora é o ponto 2, 4. E a inclinação de olho é quanto? Não, a inclinação é quanto? Quando eu ando uma unidade na horizontal, eu ando quanto na vertical? 4. Todo mundo está vendo aqui? 4, beleza? Então a inclinação aqui é 4. Tranquilo? Esse 4 aqui não tem nada a ver com esse, é coincidência, tá?
Beleza? Alguma dúvida aqui nessa inclinação? Oi? Beleza? Todo mundo entendeu como eu vi a inclinação ali? Então, aí eu vou pegar um ponto x, y qualquer, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Y menos 4 sobre x menos 1 igual a 4, tá de boa? Todo mundo entendeu a conta? Menos 2, desculpa. Todo mundo entendeu isso que eu escrevi aqui? Delta y sobre delta x igual a 4. Tá? Então eu vou escrever y menos 4 é igual, aí vou passar isso para cá, tá? Vai ficar 4x menos 8. Beleza? Agora eu passo 4 para lá, eu vou ficar y igual a 4x menos 8 mais 4. Isso, 4x menos 4, tá certo, não é isso? Tá. Então agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou jogar essa reta aqui. Professor, o A igual a 2, então é a derivada daquela função do x menos 2. Calma aí, rapidinho. Então, ó, eu fiz a mesma coisa, então repara que ela fica muito perto da reta. Se vocês olharem, botarem a cara bem perto, dá pra ver que aqui ela começa a descolar. Mas ela está muito perto. Eu vou perceber ela descolando quando eu der o zoom out. Tá? Tranquilo? Certo, pessoal? Tá? Então agora eu tenho uma reta tangente aqui no ponto 1, 1. Outra reta tangente aqui no ponto 2, 4. E essas retas tangentes têm inclinações diferentes. Então é isso que o Daniel falou. A inclinação dessa reta tangente aqui é a derivada da função no ponto 1, 1. Tá legal? A outra no ponto x igual a 1. Beleza? Então, no ponto x igual a 1, que é esse valor de x aqui, a derivada é 2. No ponto x igual a 2, a derivada é 4. Beleza, Daniel? Tranquilo? E a gente está fazendo isso aí de olho, tá? A gente está calculando derivadas de olho. A gente pode calcular a derivada de olho em qualquer função. Qualquer função que eu fizer isso, eu posso sair calculando as derivadas. Tranquilo? Se eu botar logaritmo e fizer esse processo, vai dar certo, tá? Certo? Só que isso é muito pouco prático, além de ser aproximado, tá? Porque eu calculei em 2 pontos, no ponto 1 e no ponto 2. Tem infinitos pontos. Eu não tenho como ficar calculando infinitos pontos. Então a gente vai aprender como é que a gente deriva para ter uma fórmula que nos dê que cada ponto é um valor diferente, concorda? Se eu pegar outro ponto, vai dar outro valor. Por isso que eu falei que a derivada de uma função é outra função. E na verdade daí que vem o nome derivada, que é uma função que deriva da outra, que ela é originada da outra. Beleza? Certo? Foi no caso desse processo de ir construindo várias retas para achar pontos específicos na função, dá para fazer com tipo uma função logarítmica? Dá, qualquer função que você colocar, só que vai dar um valor aproximado. Mas eu conseguiria também construir outra reta que escreve. Mas sempre nessa ideia de reta, né? Sim. Sempre você pode fazer isso, beleza? Você desenha a função que você quiser, beleza? Aí dá zoom, certo? Você vai dando zoom até visualmente aquela função parecer uma reta. Aí você calcula no olho a inclinação dessa reta e isso é a derivada. Só que, por exemplo, aqui dá o valor exato porque esses valores são inteiros, né? A derivada é 2, 4. Mas se for, por exemplo, logaritmo, vai dar um número irracional, entendeu? Até de olho seria difícil até de olho seria difícil você conseguir ver a inclinação dela ali. Não necessariamente. Pode até fazer um logaritmo depois, assim, uma exponencial, certo? Só que você não vai conseguir dar o valor o valor simbólico que a gente chama, né? Que é o valor exato. Você vai de olho, você só vai conseguir uma aproximação decimal para aquele valor, entendeu? Certo? Mas eu acho que esse processo ele é importante porque ele ajuda a gente a entender o que significa derivada.
Beleza? Certo? Que não é só como o pessoal quer descer o expoente, né? Assim, que às vezes a gente aprende essas regras. Beleza, pessoal? Eu tô vendo ele construindo um monte de reta. Pô, não deveria ser uma função? Isso, mas a função são as inclinações dessas retas. Tranquilo, pessoal? Certo? Então vamos lá. Intervalo. Se você